Bem-vindos aos cortes da semana do Portal Brasil Notícias. O vídeo mostra que o movimento político bolsonarista é uma mistura de religião totalmente desviada de Cristo com política, combinação perigosa, mas parece um Talibã. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando, mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Então por isso muita gente chega em mim e fala assim, ô Nicolas, pega um pouco mais leve. Sabe que no seu carro fala assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo. Daí eu mostro um comentário do Felipe Neto, em que ele diz que o discurso da extrema-direita subiu de degrau. Começaram a incentivar a violência direta e até assassinatos. Nicolas Ferreira falando que vai arrancar a cabeça de seus inimigos. Por outro lado, falando para todo mundo orar para que o Deus mate seus inimigos. Em seguida, citando Lula e o STF. Esse Deus aí deve ser o mesmo dos talibãs. Em seguida, ele comenta aqui uma parte que eu achei interessante. Eles estão enchendo o baú de pólvora e deixando caixas de fósforos nas mãos de seus seguidores. A qualquer momento isso vai explodir. E Flávio Dino responde, que eu já tinha mostrado antes, sobre bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa frase do pastor incita a violência e é anticristã e criminosa. Eu queria mostrar esse vídeo durante a semana, mas não foi possível. A Natuza Neri, da Globo News, expõe ao vivo as contradições do Marcos Duval. Vale muito a pena assistir. O senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem razão. Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor entende que são 2 versões, né? O senhor entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas? Não, deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. O que eu utilizei, isso tem no nosso meio chamado persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso para você ter o engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. O que persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder. O senhor mentiu ou não mentiu? É só isso, na primeira versão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que verdadeira. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu, quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? Viralizou na net vídeos que comparam os 5 primeiros meses de Lula e Bolsonaro. Em respostas ao Bolsominions, propagando mentiras, para variar o preço das coisas no mercado entre Lula e o Bozo. O óleo de cozinha chegou a R$10 com Bolsonaro. Já com Lula o preço baixou. Mais uma queda aí no preço do óleo, hein? Meu amigo,
Isso aí é o governo Lula fazendo a diferença. Cara, eu lembro que eu cheguei a pagar aí quase R$12 no litro. O leite chegou a quase R$10 com Bolsonaro no governo. Com o Lula, o preço do leite caiu quase que pela metade. Eu fiz o L para isso. Você quer saber quando você clicou 13, o que você fez com o país? Tá aqui, ó. Eu paguei R$10 nisso aqui e hoje tá R$4,39. Foi pra isso que nós fez o L. Foi pra isso. Eu fiz o L pra isso. Lula prometeu que a carne ia ficar mais barata e cumpriu. Bolsonaro deixou a carne tão cara que teve gente substituindo por ovo. A cesta básica está mais barata com Lula. Estamos no caminho certo, faz o L. Assunto que dominou as redes. Influenciadores receberam 450 mil por 55 stories no governo Bozo. Absurdo o que os deputados aprovaram na Câmara. Até o ponto de que bancos não podem negar empréstimo a políticos. Uma patifaria. Trigueiro revoltado. Ninguém estava esperando que essa votação acontecesse. Muito menos que a aprovação se desse com o número de deputados que endossaram essa tese. Qual é a justificativa? De forma muito clara e objetiva, deputado, por que não houve debate? Por que não passou pelas comissões? Por que não houve transparência na hora de dar o devido fundamento, ouvindo outras opiniões? O Colégio de Líderes, repito, André, decidiu pautar o projeto e votar ao regime de urgência. Não, mas desculpa, só para ficar clara a pergunta. O senhor está falando de regimento, eu entendi. Mas a pergunta é abrangente. Eu estou falando da corporação, que o senhor está inserido. Houve uma decisão. O senhor está falando, não, foi o Colégio de Líderes, mas estamos falando da corporação. O senhor pertence a uma entidade chamada Câmara dos Deputados. O senhor não percebe, assim, um problema para a imagem do Brasil enquanto Estado democrático na hora de propor um projeto que não foi assuntado na campanha eleitoral? Os senhores foram eleitos sem colocar isso para os eleitores antes. E não houve debate nas comissões. Pegou de surpresa todo mundo, deputado. Não é um assunto trivial. Tem questões profundas aqui que o senhor está, percebo eu, pelas respostas que o senhor está dando, o senhor está percebendo aqui a reação que houve a partir dessa aprovação ontem à noite. É uma opinião sua, André. Eu respeito. Vários projetos são pautados com regime de urgência e são votados. Então, não cabe a mim decidir o que o Colégio de Líderes com o presidente da Câmara decide. Eles decidiram, fui designado relator, apresentei o relatório, passei praticamente aí à noite para o dia seguinte elaborando um substitutivo que pudesse ter o consenso da casa e pusemos em votação. Houve a votação do regime de urgência, houve a votação do projeto, ele segue para o Senado. Esse vídeo mostra o porquê de Monark estar sendo bloqueado. Finalmente, mano, finalmente. Como é que tem 25% votando a favor ainda? Não, é 25% de mongol, imbecil, que é a favor de ditadura. Entendeu? Que inclusive são os 25% que votaram no PT. Aposto. Que foi só 25% da população brasileira que votou no PT. Mas você acha que esses merda que estão querendo calar todo mundo, você acha que eles não fizeram maracutaia nas urnas também? Eu que fizeram, caralho. Foi durante as eleições que eles censuraram a Jovem Pan, o Brasil Paralelo, eu e um monte de galera por aí. Você acha que eles têm escrúpulos ao ponto de não tocar nas urnas quando eles são os maiores responsáveis e os garantidores pela proteção e segurança das urnas? É eles que mandam a porra das urnas, os caras que estão censurando todo mundo. Você acha mesmo que a urna não tem maracutaia? Você acredita mesmo que os caras que estão implementando ditadura no Brasil, que estão querendo calar o povo brasileiro e vem calando o povo brasileiro constantemente, rotineiramente, você acha que eles lidaram republicanamente com as urnas? Você acha que eles respeitaram a sagacidade das urnas? É óbvio que não! É óbvio que não! Mas se você quiser viver no mundo da Barbie, dos sonhos, acredite no Dino, então. Acredite no Alexandre de Moraes. Torça por ele como um salvador da democracia. Acorda pro jogo, galera. Vocês são espertos, porra. Vocês conseguem entender o que tá acontecendo? O mundo não é da Barbie, caralho. A nossa liberdade tem que ser lutar. A gente tem que lutar pela liberdade constantemente, senão vai vir um grupo e vai tirar da gente. Então da próxima vez que um maluco igual eu começar a falar em prol da sua liberdade, não xinga ele de nazista,
não tenta destruir a vida dele. Coitado do monarca. Foi chamado de nazista. Mas espera aí. Foi ele mesmo que se denominou assim. Veja. Acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não tem dentro que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Para terminar, Gleisi dá aula para desmoronar os discursos mentirosos dos fascistas sobre o Lula. Foi inocentado, é importante dizer isso. Todos os processos do presidente foram anulados. E só é culpado quem tem sentença transitada em julgado de processo condenatório. O Lula não tem. O Lula não tem nenhuma sentença transitada em julgada que o condene, portanto ele é inocente. Se querem processar o Lula, tem que iniciar desde o início e fazer o processo. Não é fazer o que o Moro e o Deltan Dallagnol fizeram. Olha que bonito agora. O Moro o Deltan até cassado já foi. E essa casa corroborou com a cassação. Vai ser o mesmo caminho do Moro. Juiz que age assim, promotor que age assim, só tem um final. A deles vai ser prisão e vai ser cadeia. Obrigado por assistir. Por favor, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho.